Fala, abduzidos! Me diz uma coisa, quem aqui já sentiu déjà vu? Pois é, déjà vu é um termo francês que significa já visto. Porém, essa expressão corresponde para nós àquela sensação de termos vivido no passado a exata experiência que então se repete no momento atual. Ou seja, uma memória bem particular, uma lembrança, como um flash que nos diz que alguma coisa está se repetindo. Então, ao prepararmos o relato de hoje, conhecido como o caso Mônica Granuso de 85, uma sugestão de Márcio Batista, descobrimos que esse crime foi a repetição de outro igualmente insólito ocorrido 27 anos antes. Eu sou o Marco, sejam todos muito bem-vindos. Se gostar do conteúdo, clique em gostei, considere também entrar para o nosso clube de membros e dá um pulinho lá na loja do Insólito, o link vai estar aí na descrição. Confere os produtos lá, fechou? Recados dados, vamos aos fatos. No domingo, 16 de junho de 1985, Mônica Granuso, uma adolescente carioca de 14 anos, desapareceu. Isso aconteceu quando ela saiu para se encontrar com um rapaz que ela havia conhecido na noite anterior em uma balada. O local onde o casal se conheceu foi a danceteria Mamão com Açúcar, um lugar que estava na moda naquela época e em cujo palco muitas bandas famosas nos anos 80 se apresentaram. Foi lá que Mônica conheceu o modelo fotográfico e lutador de jiu-jitsu Ricardo, de 22 anos. E pelo visto houve um interesse imediato e recíproco, pois eles combinaram de se encontrar e comer uma pizza naquele domingo. Muito bem. Após ela não retornar para casa, lamentavelmente, o corpo dela foi encontrado no dia seguinte, enrolado em um cobertor e jogado em uma ribanceira à margem da estrada Dona Castorina, perto da Vista Chinesa, um cartão postal do Rio de Janeiro. A localização e o estado do cadáver indicaram uma morte violenta, o que direcionou as investigações aos últimos locais onde ela tinha sido vista e, logicamente, as últimas pessoas que interagiram com ela, pois ali certamente estaria a chave do mistério da morte da garota. Quando as investigações policiais refizeram os últimos passos conhecidos de Mônica, segundo informações da mãe da adolescente, elas levaram os detetives até o tal Ricardo e dois amigos dele, Alfredo e Renato, ambos com 19 anos na época. Os três amigos pertenciam à classe média alta, frequentavam as principais casas noturnas da cidade, curtiam a praia de Ipanema e não tinham passagem pela polícia. Ricardo, que morava sozinho em um apartamento de propriedade de um parente na rua Fonte da Saudade, no bairro da Lagoa, na Zona Sul, mentiu para a adolescente no dia do crime, dizendo que ele vivia com os pais. Dessa maneira, o convite do rapaz para passarem na sua casa antes de irem comer a pizza e conversar pareceu para Mônica totalmente inofensivo. Aquilo seria apenas 1 minuto, tempo suficiente para ele pegar um agasalho e ela supostamente dar um oi aos pais de Ricardo. Porém, essa decisão pôs em marcha uma série de acontecimentos que culminaram com a queda de Mônica da sacada do apartamento do 7º andar e com sua morte. A perícia realizada no imóvel encontrou marcas de sangue dentro do apartamento e também no playground do prédio, o que tornou possível reconstituir parte da dinâmica dos fatos, apesar da limpeza realizada pelos três amigos na tentativa de eliminar qualquer vestígio. As lesões no corpo dela, posteriormente apontadas pelo legista, comprovaram que as agressões foram realizadas enquanto ela estava viva e então não estavam associadas à queda do 7º andar, o que era coerente também com os vestígios que existiam no apartamento de Ricardo. O laudo cadavérico confirmou que ela era virgem e que havia lutado se defendendo. Quanto aos fatos ocorridos, entre o momento em que eles entraram no imóvel e a morte de Mônica, 3 possibilidades foram cogitadas. Mônica teria tirado a própria vida, se jogando da sacada do apartamento, após confessar que era uma travesti. Versão inicialmente contada por Ricardo. Mônica foi espancada e depois atirada da varanda por Ricardo, Alfredo e Renato.
versão definida pelo Ministério Público. Mônica, resistindo às investidas sexuais de Ricardo, tentou pular para a varanda do apartamento vizinho, mas não conseguiu e caiu no playground. Então, em pânico, Ricardo pediu que Alfredo e Renato o ajudassem a ocultar o cadáver, versão da defesa que foi oficializada no julgamento. E aqui é importante mencionar que um prédio de 10 andares tem aproximadamente 30 metros de altura, mais ou menos 3 metros por andar, e que um corpo que cai dessa altura atinge o chão com uma velocidade de aproximadamente 90 km por hora. Se pensarmos nas consequências de um acidente automobilístico nessa velocidade, seremos capazes de avaliar de como a queda de um corpo sem estar protegido seria fatal. O processo, que ainda citou o nome de um suposto quarto envolvido, Antônio José, o Trovão, que em 24 de junho de 1985, uma semana após o corpo da garota ter sido encontrado, se apresentou na 10ª Delegacia de Polícia assumindo a coautoria do crime, em conjunto com Ricardo e inocentando os 2 outros acusados. Contudo, mais tarde esse depoimento foi desconsiderado. Jornais da época ainda noticiaram que as investigações encontraram drogas no apartamento. Porém, dentro do processo é possível observar que, pela reduzida quantidade de maconha que foi apreendida, isso foi considerado como um detalhe sem relevância no processo. A tese da acusação foi que a tentativa de abuso sexual por parte de Ricardo e a resistência de Mônica levaram ao violento descontrole do rapaz, que agrediu a garota até matá-la. Quanto à participação dos outros rapazes na tentativa de violência sexual e homicídio, essa foi contestada com base na autópsia que estimou a hora da morte e uma janela de tempo para a qual Alfredo e Renato possuíam álibis, pois ambos estavam juntos em uma festa junina. No dia 20 de maio de 1990, quase 5 anos após a morte de Mônica, ocorreu o julgamento, onde atuaram 2 grandes advogados criminalistas contratados pelas famílias, Dr. Wilson Mirza, na defesa de Ricardo, e Dr. Técio Lins e Silva, como assistente de acusação. Durante o período que aconteceu o julgamento, os 3 rapazes suspeitos do crime foram beneficiados por habeas corpus e aguardaram os trâmites dos processos em liberdade. Para nós, ao conhecermos o resultado, nos parece que este foi mais um episódio histórico de quase impunidade e de desrespeito à vítima, pois apenas Ricardo foi julgado pelo assassinato de Mônica, sendo condenado a menos de 20 anos de prisão. Cumpriu em regime fechado somente 1/3 da pena, o que correspondeu a 8 anos e 3 meses, que levou em conta o período pré-julgamento. Após isso, ele usufruiu os benefícios de progressão da pena. Passou à liberdade condicional em janeiro de 1994, quando então pôde retomar sua vida e estudar. Ricardo graduou-se em Educação Física e atualmente, segundo notícias mais recentes, atua como personal trainer na praia de Ipanema, Rio de Janeiro. Cumpriu-se a lei. Sim. Então, sob outro sobrenome, hoje ele desfruta do convívio social de pessoas que não fazem ideia de que ele respondeu pela morte de Mônica Granuso e que estampou todos os jornais e revistas do país 30 e poucos anos atrás. Aparentemente, ele não se casou nem teve filhos e se nega a dar entrevistas sobre o que aconteceu no passado. Alfredo e Renato, seus cúmplices, foram condenados pelo crime menor de ocultação de cadáver, com penas iguais de 1 ano e 5 meses de prisão. Mas o fato de serem réus primários permitiu que cumprissem essa pena em liberdade. Alfredo faleceu em 16 de maio de 92 de um ataque cardíaco com 26 anos de idade. E Renato se tornou executivo de uma multinacional e talvez agora já esteja até aposentado. O caso criminal, que hoje seria definido como um feminicídio, serviu de inspiração para a música Mônica, da compositora e intérprete Ângela Rorô, também na novela Verão 90, exibida há 3 anos pela Rede Globo. A morte de uma das personagens da trama foi semelhante à história de Mônica Granuso. Muito bem, lá no início do nosso relato mencionamos o déjà vu histórico de outro crime, né? Pois é, a protagonista desse outro caso criminal foi Aida Jacob Cury, de 18 anos, que em 14 de julho de 1958
Foi forçada por 3 rapazes, Ronaldo, Cássio e Antônio, porteiro do edifício Rio Nobre na Avenida Atlântida, praia de Copacabana, também no Rio de Janeiro, a entrar nesse prédio. Foi no 12º andar, no terraço do edifício, que a Ida foi vítima de agressões físicas e abusos cometidos pelos 3 homens. Quando a moça perdeu os sentidos, ela foi atirada para baixo em uma tentativa de acobertar o crime como um suposto suicídio. Resumidamente, abduzidos, os laudos médicos e o trabalho dos investigadores determinaram a autoria do crime, levando assim Ronaldo, Cássio e Antônio a julgamento. Ao final, Ronaldo Castro foi inocentado da acusação de homicídio, sendo condenado a 8 anos e 9 meses por atentado violento ao pudor e tentativa de estupro. Antônio Souza também foi inocentado do homicídio, condenado pelas outras acusações. Porém, aparentemente, não cumpriu sua pena. Já o terceiro envolvido, Cássio, que era menor de idade na época do crime, cumpriu apenas uma medida socioeducativa. 2 crimes chocantes e com várias semelhanças que marcaram para sempre a história de uma das cidades mais belas e conhecidas do nosso país. E dessa forma, encerramos o caso de hoje. Muito obrigado por sua companhia e até o próximo episódio.